Essa aqui. Agora, vamos à seguinte proposição. Proposição. Sejam K1, K2 naturais com K1 menor que K2 e seja K1, K1, K1 e K2, números naturais com K1 menor do que K2, K1 menor do que K2 e uma sequência e xn, n maior ou igual a K1, uma sequência. Então a proposição é o seguinte: a série somatória de n igual a K1 a mais infinito, isso é uma série, tá certo? Essa série converge se e somente se a série somatória de n igual a K2 mais infinito de xn, se somente se essa série converge. E em cada caso vale o seguinte: somatória, tá, de n igual a K1 a mais infinito do xk menos, tá? Quer dizer, essa série aqui menos o xk1 mais até o x índice K2 menos 1 é igual à somatória de n igual a K2 a mais infinito do xk. Ou seja, essa série aqui é essa série menos as parcelas que eu preciso nessa para gerar essa. Resultado bem evidente, tá certo? Mas lembre, uma série não é uma soma de uma quantidade finita de parcelas, é a soma de uma quantidade finita de parcelas, e essa soma é dada por um limite, tá? A série é o limite da sua sequência de somas parciais. Então veja, você tem, tá? Daí você tem o seguinte, olha a demonstração, como fica a demonstração desta proposição. Tá, prova. Ó, observe o seguinte, ó. Dado seja, vamos pegar o seguinte, ó. Sejam Sn n maior ou igual a K1 e Tn n maior ou igual a K2
as sequências de somas parciais, as sequências de somas parciais, tá? As sequências de somas parciais das séries. Que séries? Somatória de n igual a K1 a mais infinito de xn e somatória de n igual a K2 a mais infinito de xn, respectivamente. Ora, dado K maior ou igual a K2, tem-se. Quem é o Tn? Tá? Quem é o Tn não, quem é o Sn? O Sn o K é maior ou igual a K2, então o Sn é o xk mais xk índice 2 menos 1, tá certo? Mais x K2 mais xn. Acontece que isso aqui é o Tn, é o termo T índice N, é o termo índice N da sequência de somas parciais dessa série, tá? Ou seja, isso aqui é o x índice K mais x índice K menos K2 menos 1, tá? Tá bom? Mais o quê? Mais o Tn. Isso vale para todo K maior ou igual a K2. Então, observando que isso aqui não depende de n para n maior ou igual a K2, tá? Você tem o seguinte, o limite disso aqui com n tendendo a mais infinito existirá e será um número real se o limite disso aqui com n tendendo a mais infinito existir e for um número real. E reciprocamente, passa isso aqui para o outro lado. Se o limite de Sn com n tendendo a mais infinito existir e for um número real, o limite disso aqui existe é um número real. Então, daí, passando ao limite, daí você tem o seguinte, daí, essa série aqui, Sn, n maior ou igual a K, 1, essa série converge, ou seja, o seu limite existe a um número real, se e somente se essa série aqui converge. Isto é, o seu limite existe ao número 1, é se somente se. Ou seja, a convergência dessa série, dessa sequência, é por definição a convergência dessa série. Então, a convergência, essa série somatória de n igual a K1 a mais infinito do xn, essa série converge se tem vírgula aqui não, e somente se essa série aqui começando do K2, ela converge. Vi somente se, vou continuar aqui, ó. Se somente se, a soma, né, a série, somatório de n igual a K2 converge. Tá? Então você tem, ó, a série, essa série aqui converge, se somente se essa que eu completei ali, eu estou completando ali, converge.
E é óbvio, por conta disso aqui, né? Quem é o limite disso? É o limite disso, mais essa soma, em cada caso, tá? Em cada caso. E é o que eu tenho. E em cada caso. E em cada caso, a somatória de n igual a K1 a mais infinito do xn menos xk1 mais xk2 menos 1 é igual à somatória de n igual a K2 a mais infinito do x. Então pronto. Tá aí. Tá? Você vale isso aqui. Certo? Moral da história. Esta proposição, ela diz que a convergência de uma série não se altera quando eu nela mudo uma quantidade finita de termos. E é bom que fique aqui o seguinte: essa série converge se somente se essa série converge, se somente se essa converge. Essa diverge sendo mais infinito, se somente se essa diverge sendo mais infinito. Essa diverge sendo menos infinito, se somente se essa diverge sendo menos infinito. Essa diverge não sendo nada, se somente se essa diverge não sendo nada. Tudo sai dessa igualdade aqui para todo K maior ou igual a K2. Desculpe, não é dado K maior ou igual a K2, é dado N maior, corrige, dado N maior ou igual a K2, você tem isso aqui igual a isso. Dado N maior ou igual a K2, tá? Não é dado K maior ou igual a K2, corrige aí, dado N maior ou igual a K2. Então você tem isso aí. E esse resultado você pode usar, por exemplo, na seguinte situação, ó. Você já sabe que a série somatória de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n vezes n mais 1, já foi provado que essa série converge. Logo, a série eita, tá horrível hoje, né? Logo, a série somatória, por exemplo, de n igual a 10 a mais infinito de 1 sobre n vezes n mais 1, também converge. Tá? A série também converge. Assim mesmo. E tem um corolário disso aí, que é o seguinte, corolário. Se duas séries diferem por uma quantidade finita de termos, a convergência de uma garante a convergência da outra. A divergência de uma em qualquer qualidade garante a divergência de outra na mesma qualidade. Isso eu estou falando em relação ao mais infinito e o menos infinito como valores infinitos da série, tá? Então, sejam xn n maior ou igual a K1 e yn n maior ou igual a K2 sequência. Tá? Se existe K0 natural, tá ok, K0 é maior que ou igual ao maior dos valores K1 e K2, e, além disso, o xn é igual ao yn, qualquer que seja o n maior ou igual a K0, ou seja, a partir de um certo índice, todos os elementos das duas séries coincidem. Isso ocorre se somente se
A partir de um certo índice, todos os elementos dessas duas sequências coincidem. Isso ocorre se somente se as duas sequências diferem por uma quantidade, no máximo, uma quantidade finita de termos. Tá? Então, se isso aqui acontece, então, essa série aqui, ó, somatória de n igual a K1 a mais infinito do xn, então, essa série aqui converge se e somente se e somente se a série somatória de n igual a K2 a mais infinito, tá? Somatória de n igual a K2 a mais infinito de yn converge. E em cada caso de convergência, se duas séries diferem no máximo numa quantidade finita se duas séries diferem no máximo numa quantidade finita de parcelas, a convergência de uma implica a convergência da outra. E em cada caso, você vai ter o seguinte: se eu pegar a somatória de n igual a K1 a mais infinito do xn e retirar o xk1 até o xk índice 0 menos 1, isso é a mesma coisa que pegar a série somatória de n igual a K2 a mais infinito do yn e retirar o yk2 até o yk0 menos 1. Tá? Lembre que a hipótese é que esse K0 que existe, ele é maior ou igual ao máximo entre K1 e K2. Tá? Então, vale isso aqui. Isso é bem intuitivo também. É consequência dessa primeira proposição aqui. Esta proposição, esse corolário, corolário é um corolário desta proposição que aqui está. Desta proposição. Ok? Então, você tem isso aí. E aí, nós vamos avançar agora para o seguinte. Tá? As propriedades operatórias de séries, que são o seguinte: duas proposições, cuja demonstração eu não vou dar porque passam por sequências. Mais precisamente, pelas sequências de somas parciais das séries envolvidas, que é a seguinte proposição. Tá? Sejam xn, n maior ou igual a k, e yn, n maior ou igual a k, sequências. Se as séries daqui xn e se essas duas séries aqui elas convergem, então a série somatória de xn mais yn, n variando de k a mais infinito, essa série converge com o valor dessa série aqui é o valor dessa série
mais o valor dessa série. Isso sai do fato de que essa série é gerada por essa sequência. Essa segunda é gerada por essa sequência. E essa série aqui é gerada pela soma das duas sequências. Como a série que gera, como a sequência que gera essa série é a soma das duas sequências, a sequência de somas parciais dessa série aqui é a soma da sequência parcial dessa série com a sequência parcial dessa série. E nós já sabemos que você tem duas sequências. Se as duas convergem, a soma das duas converge, o limite da soma é a soma dos limites. Portanto, você vai ter isso aqui. Porque quem é isso aqui? É o limite da sequência de somas parciais dessa série. Da sequência soma das duas sequências que geram. Tá? Desculpe. Essa série é o limite das somas parciais dessa série. Mas a sequência de somas parciais dessa série é a sequência de somas parciais dessa com a sequência de somas parciais dessa. E o limite da soma é a soma dos limites. Morreu. Tá? Depois que eu fiz. Então, observe o seguinte. Observe a aplicação disso. A aplicação disso, ó. Ó, as séries, aqui, as seguintes séries, essa série, somatória de n igual a 1 a mais infinito, de 1 sobre n vezes n mais 1, e somatório de n igual a 0 a mais infinito de 1 sobre 2 elevado a n, né? A série geométrica de razão 1 meio, essas séries convergem. Ora, mas se essa série converge, daí você tem o seguinte, somatório de n igual a 1 a mais infinito, de 1 sobre 2 elevado a n, essa série converge. Pela proposição que estava aqui, que era para a gente pagar. Logo, por essa nova proposição, tá? A somatória de n igual a 1 a mais infinito de quem? De 1 sobre n vezes n mais 1, mais 1 sobre 2 elevado a n. Essa série aqui também converge. Sendo do 1, ó, porque começa do 1, começa do 0. Então eu levo essa para 1, converge, né? Porque começando do 0 converge, começando do 1 também converge. Então isso aqui converge por esta proposição, tá? Demonstrado.